A juventude unida, clamando noite e dia, com gritos de esperança e de paz, de paz. É chegada a hora de mais uma vez construirmos história na luta pelos direitos das nossas jovens e dos nossos jovens. A terceira Conferência Nacional de Juventude é para nós, Pastoral da Juventude, oportunidade de concretizarmos o mandato missionário de Jesus, de proporcionar vida em abundância para todas e todos, por meio do nosso compromisso evangélico, social e político. Não é algo recente o compromisso da PJ na construção de políticas públicas de, para e com a juventude. Ao observarmos a linha histórica feita pelas pastorais da juventude, percebemos esse engajamento realizado por meio de processos e metodologias na formação e organização da juventude. A Pastoral da Juventude, em todos os rincões desse país, já constrói nas suas mais diversas realidades várias formas de organizar a juventude, e nas ações de cada grupo de base muda o Brasil. São muitas e diferentes formas que ganham rosto, cor, cheiro e sabor diferente, de acordo com cada realidade. As várias formas que mudamos o Brasil é um pouquinho do reino de Deus que inauguramos. É a civilização do amor que construímos, é o outro mundo possível que se torna concreto. PJteiras e PJteiros desse nosso país, vamos nos somar nesse grande mutirão e construir a terceira Conferência Nacional da Juventude. Vamos lá? Mas o que é a terceira Conferência Nacional de Juventude? Convocada pela presidenta Dilma Rousseff, a terceira Conferência Nacional de Juventude, CONFJUV, com o tema As várias formas de mudar o Brasil, acontecerá entre os meses de maio e dezembro de 2015. Um dos objetivos da terceira CONFJUV é ampliar a participação das juventudes, a partir das suas várias formas de expressão, além de debater e aprovar o Plano Nacional de Juventude para os próximos 10 anos. A terceira CONFJUV terá seus debates organizados em torno dos 11 eixos temáticos dos direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude, como direito à educação, direito à cultura, direito ao território e à mobilidade, dentre outros, que iluminarão o tema central. A terceira CONFJUV será composta por etapas que culminarão na etapa nacional. São elas: as etapas livres e territoriais, que têm caráter mobilizador e propositivo, e podem ser promovidas pelas diversas organizações da sociedade civil e do poder público. As etapas das juventudes de povos e comunidades tradicionais, PCT, que têm o objetivo de estimular a participação dessas juventudes, considerando a sua diversidade. As etapas municipais são aquelas promovidas pelos próprios municípios, ou regionais, quando há agrupamento de 2 ou mais municípios de uma mesma região, para debates, levantamento de proposições e eleições de delegados e delegadas para a etapa estadual. As etapas estaduais e do Distrito Federal devem ser convocadas pelos respectivos estados e as comissões organizadoras, estaduais ou do Distrito Federal. E qual é a participação da PJ nesse processo? Acreditamos na juventude como protagonista na construção de outro mundo possível, percebendo seus sinais e unindo os passos que são necessários a ser dados até chegar no horizonte. E essa juventude que na terceira Conferência Nacional de Juventude também vai pautar o Brasil que deseja ter. Com nossa organização, nossos princípios, metodologia e acúmulo histórico, e visualizando o atual cenário político e social que vivemos, nos colocamos na ciranda dessa discussão. A presença e a contribuição que a PJ pode dar aos espaços é sempre muito positiva, devido ao processo que construímos, desde a nucleação de nossos grupos de jovens, até o amadurecimento na fé e no processo de formação integral, compreendendo a nossa responsabilidade cristã de nos inserirmos na dimensão social e política. Nossa participação será organizada, consciente, autônoma, crítica e incisiva. Na segunda conferência foi tentado realizar um diálogo com jovens encarcerados.
O que se avalia é que esse diálogo foi muito limitado, pois mais se ouviu os agentes prisionais do que os jovens e as jovens detidos, e ainda sabendo que esses não puderam apontar tudo o que era necessário e quais eram de fato as realidades dentro dos presídios. Como há um tempo existe o desejo de uma maior aproximação entre a PJ e a pastoral carcerária, e nos sentindo provocados e provocadas a conseguir dar mais voz aos e às jovens encarcerados, nesse processo da terceira conferência, em uma reunião na sede nacional da Pastoral Carcerária em São Paulo, ainda em fevereiro, assumimos uma construção coletiva de conferências livres em presídios, previamente mapeados para possibilitar um melhor acompanhamento. A Pastoral Carcerária, como já tem esse trabalho intenso e profético nos presídios e consegue realizar o diálogo diretamente com os presos e presas, é fundamental nessa proposta. Com essas conferências livres, queremos levantar dados e informações para compor o subsídio da terceira conferência. Da mesma forma, estaremos utilizando esses dados e informações para as nossas próprias caminhadas, nos provocando a uma maior incidência, mais direcionada e qualificada, sobre nossa ação pastoral junto a essa juventude. E quais são as nossas bandeiras? A maior de todas as bandeiras que a PJ assume é a luta pela vida em abundância. Vida plena para homens e mulheres, sonho do reino de Deus aqui na Terra. É para essa grande bandeira que historicamente assumimos algumas pautas que são postas na sociedade e que colocam em risco a vida de nosso povo. Optamos por 4 bandeiras prioritárias que iremos abordar a seguir com maior profundidade. E outras que, mesmo não sendo prioritárias, são importantes que apareçam nas discussões. Queremos que em todas as etapas, os jovens e as jovens da PJ se empoderem delas e que as pautem com muita firmeza. Enfrentamento à violência e ao extermínio de jovens. No Brasil está se consolidando uma cultura de violência, que passa a ser socialmente aceita. São várias as faces de um sistema opressor e excludente, que não cansa de produzir vítimas. Vai desde a concepção primeira e imaginária de violência, que é a física, até a dimensão da violência simbólica e estrutural, talvez mais difíceis de serem abordadas e compreendidas no senso comum. Acompanhamos com tristeza o desenrolar das ações policiais em periferias dos grandes centros urbanos e nos pequenos também. Acompanhamos os noticiários da grande mídia que noticiam essas ações policiais, distorcendo e omitindo o que de fato se vivenciou nas periferias e quais as reais motivações. Acompanhamos os retrocessos que são colocados em pauta e são aprovados com grande facilidade no Congresso Nacional mais conservador desde o golpe militar. Acompanhamos os justiceiros de plantão julgar por suas próprias mãos quem lhe for suspeito ou quem for pego cometendo algum ato ilícito. Acompanhamos a crescente violência contra as mulheres, tudo em uma violação aos corpos alheios, espaços sagrados e que atenta todas as vezes contra as suas vidas. Alguns podem calar e consentir, mas há uma parcela significativa da sociedade que não acompanha tudo isso calados e caladas, e sim de forma organizada e consciente. Também se mobilizam para enfrentar essas diversas formas que atentam da forma mais perversa contra a vida de todos e todas, especialmente de uma população bem desenhada, pobre, negra, periférica e de rosto jovem. Quando nós amamos algo ou alguém, nós cuidamos, temos zelo e queremos dar todas as condições para que a sua vida seja plena, digna e cheia de liberdade. Diante de tudo isso, será que nós vivemos em um país, Estado e sociedade que ama a sua juventude? Contra a redução da maioridade penal. Atualmente, a maioridade penal no Brasil é de 18 anos, mas a possibilidade de diminuir essa idade para os 16 anos volta às discussões, diante de muitos fatos expostos na mídia. Esses fatos são baseados sobretudo em interesses de grupos higienizadores da sociedade, que preferem esconder e mascarar os reais problemas das juventudes marginalizadas. Esses grupos têm em suas fileiras políticos conservadores, representantes das grandes empresas e organizações privadas, policiais e pessoas ligadas ao modelo repressivo de segurança, e religiosos fundamentalistas. Eles ainda veem a juventude como se via em outras épocas, como futuro e não presente. O Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo. Além da característica massiva do encarceramento no Brasil, soma-se o caráter seletivo dentro do sistema penal. Mesmo com a diversidade étnica e social da população brasileira, as pessoas submetidas ao sistema prisional têm quase sempre a mesma cor e provêm da mesma classe social e territórios geográficos historicamente deixados à margem do processo de desenvolvimento brasileiro. Ou seja, são pessoas jovens,
pobres, periféricas e negras. Pela incompetência e omissão do Estado e da sociedade em negar direitos fundamentais básicos, constitucionalmente garantidos, prefere-se jogar esses e essas jovens e adolescentes para trás das grades. O Estado brasileiro não tem efetivado a aplicação mais ajustada das medidas socioeducativas que estão previstas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe há 25 anos. E poucas são as iniciativas de execução de políticas públicas de juventudes que são essenciais para uma vida digna e segura. Trancar os jovens com 16 anos em um sistema penitenciário falido que não tem cumprido com a sua função social e tem demonstrado ser uma escola do crime não assegura a reinserção e reeducação dessas pessoas, muito menos a diminuição da violência. Reforma política. Não é de agora que a juventude busca a concretização de uma democracia diferente, mas inclusiva e participativa. Isso se deu em todas as vezes que, de alguma forma, os e as jovens marcaram posição na luta, na conquista e na manutenção de espaços próprios no campo dos direitos. O esforço em ser reconhecida como parcela específica da população, seguido pela luta para a garantia de direitos e para a participação política, coloca a juventude em posição importante na luta pela implementação de um sistema democrático mais amplo. Assim, motivada pelo viés reconhecimento, direitos, participação, a construção de um sistema cada vez mais inclusivo e participativo vem permeado a luta da juventude até aqui, e o que está por vir não pode ser diferente. Na terceira Conferência Nacional, temos a missão de atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do Brasil. Para isso, as perspectivas apontadas pela experiência de anos na luta por políticas públicas de juventude, associada à experiência recente de possibilidade real de grande retrocesso no campo dos direitos, exige que tenhamos uma postura muito mais ousada na proporção das dificuldades apresentadas pelo sistema. Para se ter ideia do quão distantes são os interesses dos representantes eleitos com os da juventude representada, olhemos para a realidade da Câmara dos Deputados, formada pela esmagadora maioria de adultos, homens, brancos e representantes do poder econômico. Tal realidade não se deu por acaso, fruto do resultado democrático das eleições, mas foi construída. A incidência do poder econômico no resultado eleitoral é poderosíssima. Não à toa a relação direta entre os candidatos eleitos e maiores gastos em campanhas eleitorais. E a maior gravidade está na origem do dinheiro que financia a campanha, saindo do bolso das empresas privadas, trazendo consigo todos os seus interesses, que passam a serem os interesses do candidato eleito com seu financiamento. Essa lógica faz do parlamento brasileiro elemento fundamental para a manutenção do sistema capitalista, que por elevar o lucro acima da vida é desumano, e por ser desumano é machista, racista e moralista. Desta forma, a atualização da agenda da juventude exige a inclusão da reforma no sistema político brasileiro, com ampla participação popular, com foco na ampliação e fortalecimento dos mecanismos de participação direta e na garantia de representação política de acordo com a realidade social brasileira, com representação da juventude, das mulheres e do povo negro, e livre da intervenção do poder econômico com o fim do financiamento privado de campanhas eleitorais por empresas. Somente desta forma é que o direito à cidadania e à participação social e política da juventude será verdadeiramente respeitado, sendo caminho aberto à garantia de todos os demais direitos juvenis. Regulamentação e democratização da mídia. Hoje, vivemos um grande embate pela informação da opinião pública. Se por um lado temos os meios de comunicação de massa, do outro temos as pequenas vozes que tentam contribuir no debate, mas não têm espaço e são sufocadas pela hegemônica voz do capital. Sim, é o capital quem dita a voz, a cor, o tom, o discurso que deve dominar o cenário nacional. Um pequeno grupo de quase 10 famílias brasileiras detém o monopólio das empresas de comunicação do país. São deles o discurso e o domínio da opinião pública. A diversidade de vozes e discursos, que representariam a pluralidade nacional, é silenciada em vista da construção de posicionamentos e discursos que corroboram apenas para o aprofundamento de um olhar, ou de olhares específicos que sustentam uma estrutura de país e determina para onde devemos ir. Essas poucas vozes, porém enfáticas, insistem por controlar a opinião pública e defender seus interesses particulares. A legislação brasileira pouco fala a respeito dos meios de comunicação. Apenas alguns artigos que tratam do direito à liberdade de informação e expressão. É preciso, portanto, de uma nova legislação para regulamentar o setor, já que ele representa um serviço de interesse público, e toda concessão de serviço público,
Distribuição de água, geração de energia, sistema financeiro, transportes e etc. têm obrigações a cumprir. Existe regulamentação para isso em todo o mundo, e com as telecomunicações não é diferente. Um jornal, uma revista, o que é impresso, não cabe nenhum tipo de regulação. Cada um escreve o que quiser e responde pelo que escreve. Para isso, precisa de uma legislação de direito de resposta ágil. No caso do rádio, da TV e da internet, tratam-se de concessões do Estado. Daí, a necessidade de se assegurar o equilíbrio, a pluralidade, o respeito ao menor e não pode haver racismo ou preconceito. A cultura local deve ser priorizada e valorizada. Vários são os projetos que tramitam na Câmara Federal e no Senado, em vista da democratização dos meios de comunicação. A ideia é garantir a diversidade de vozes e discursos e permitir que a opinião pública forme seu posicionamento a partir de discussões sérias e debates aprofundados. Nesse sentido, outras alternativas precisam ser buscadas. Se a representação de sujeitos e suas vozes não tem espaço nos grandes meios de comunicação hoje, vale garantir uma formação crítica e um posicionamento de desaprovação, e a luta pelo cumprimento da legislação. O que se vê de fato é a interdição de vozes que não pode nem deve ser permitido. Faz-se necessário, portanto, lutar pela libertação na comunicação, ou seja, buscar a humanização e o reconhecimento e respeito às diferenças. Democratização da mídia, um imperativo de luta para a juventude. Entre as outras bandeiras que vamos levar para a terceira Conferência Nacional de Juventude estão os projetos de participação popular, como os conselhos de participação popular, referendos, plebiscitos, as consultas populares, audiências públicas e tantas outras iniciativas de participação coletiva e popular que fortalecem a democracia e legitimam as decisões do governo. A necessidade de aprimorar e efetivar os mecanismos de participação popular no Brasil. Essa é, inclusive, uma das principais reivindicações das campanhas pela reforma política. Representatividade feminina. Apesar de alguns avanços, ainda é perceptível a discrepância na relação de gênero em diversas instâncias da sociedade. Um efeito cultural de uma cultura social masculina, que sempre subestimou a mulher e reduziu seu universo a questões meramente fragilizadas, domésticas e privadas. É necessário refletir desde e especialmente na base a importância de se pensar em estratégias que favoreçam cada vez mais o empoderamento das mulheres e dos homens na construção de relações mais saudáveis, iguais e menos opressoras. A luta contra a terceirização do trabalho proposta na PL 4.330/2004. Após 11 anos, o Plano de Lei 4.330/2004 foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com o objetivo de ampliar a contratação de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados para todas as atividades de uma empresa. Esse projeto de lei é uma forma de retirar direitos já garantidos aos trabalhadores e trabalhadoras diretos e diretas e promover o lucro às empresas que gastarão menos com a mão de obra. É um retrocesso. E para a juventude, a terceirização também fere o que prevê o Estatuto da Juventude, que diz em seu artigo 14: o jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. As garantias dos direitos dos povos e comunidades tradicionais também é uma bandeira levantada pela PJ. A Constituição da República Federativa do Brasil garante a posse exclusiva de territórios às comunidades indígenas e o respeito às suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Além de inalienáveis e indisponíveis, essas terras não podem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros e outras que não sejam os próprios índios. O legislativo, com a sua grande bancada do agronegócio, é indiferente à causa dos povos e comunidades tradicionais, e não irá beneficiar em nada novas demarcações de terras para essas comunidades. Porém, atualmente tramita na Câmara Federal a proposta de emenda constitucional que transfere a responsabilidade do Poder Executivo ao Poder Legislativo da decisão sobre assuntos relacionados à demarcação das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. A PEC 215, se aprovada, será mais um grave erro histórico para com os nossos povos. A reforma agrária. Conforme o Estatuto da Terra, o Estado tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela e dela vive e trabalha. No entanto, até hoje, o direito à terra não é posto em prática, visto que várias famílias camponesas são expulsas de seu chão porque o desenvolvimento do campo é praticamente condicionado ao modelo do agronegócio, porque suas propriedades são adquiridas por grandes latifundiários ou porque uma é consequência da outra.
A cultura do bem viver. A expressão bem viver fala de uma utopia comum a muitos povos originários, que se expressa na busca da terra sem males e na comunhão ancestral do ser humano com a Mãe Terra. Este paradigma denuncia os grandes projetos da pós-modernidade, que prevêem o individualismo, o consumismo desenfreado e a satisfação pessoal como ápice da felicidade. Uma nova sociedade é possível e urgente. Nela estão presentes o bem comum, o cuidado com a criação, a solidariedade, a subsidiariedade, a equidade, a convivência pacífica, uma nova terra, ou seja, a civilização do amor. Trata-se de um novo jeito de pensar nossa presença no planeta, através da convivência comunitária, intercultural, sem assimetrias de poder. Pelo respeito à diversidade religiosa do e no Brasil. A Constituição de 1988 estabelece em seu artigo 5º que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Brasil tem uma diversidade religiosa considerável, fruto dos povos que já habitavam essas terras antes do descobrimento, e também fruto de tantas imigrações recebidas no seu processo histórico. Valorizar e respeitar a diversidade religiosa do e no Brasil é respeitar e valorizar a diversidade cultural, extremamente importantes para o desenvolvimento do país. Em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco fala que, como crentes, sentimos-nos próximos também de todos aqueles que, não se reconhecendo parte de qualquer tradição religiosa, buscam sinceramente a verdade, a bondade e a beleza, que para nós tem a sua máxima expressão e sua fonte em Deus. Sentimos-los como preciosos aliados nos compromissos pela defesa da dignidade humana, na construção de uma convivência pacífica entre os povos e na guarda da criação. Motivamos para que nossas lideranças assumam coletivamente os processos das etapas que acontecerão pelo Brasil, que ajudem a dinamizar e mobilizar as pessoas. Quanto aos e às jovens dos grupos e coordenações, convidamos para uma grande participação nas etapas municipais e etapa virtual, e na medida do possível, conforme for a eleição das delegações, para as etapas estaduais e nacional. Desejamos, antes de tudo, que os e as jovens da PJ que participarão do processo dessa terceira conferência, direta ou indiretamente, estejam empoderados e empoderadas do que se é proposto pela Comissão Organizadora Nacional. E também o que nós, Pastoral da Juventude, acreditamos e provocamos, especialmente em relação às nossas bandeiras. Por isso, queremos que todas essas informações e motivações cheguem aos nossos grupos de bases e lideranças, especialmente aquelas que estarão contribuindo com a organização de alguma das etapas. Façamos ressoar. Tamo junto para mudar o Brasil.